Olá galera do YouTube, tudo bem? DJ MKJ na área, DJ MKJ do estúdio da firma, curso para DJs e produtores musicais, instalado aqui em Goiânia, Goiás. E hoje eu estou aqui para trazer mais um tutorial para vocês, hoje para começar um pouco a falar sobre o Control F1 ou então F1, que é um controlador da Native Instruments voltada para usar com Traktor. Bom, para quem já usa o Traktor e já conhece um pouco sobre os recursos do Traktor, já deve saber, ou se não sabe vai saber agora, que um dos recursos mais bacanas que a gente tem dentro do Traktor é os chamados Remix Deck. O que é um Remix Deck? O Remix Deck, como vocês podem ver aí na tela já, você pode selecioná-lo entre outras opções, inclusive entre a opção do Track Deck. Aqui do lado direito vocês conseguem perceber que vocês vão ver aí no deck B aí um track deck, ou seja, um deck para poder tocar músicas. E no lado A, no primeiro deck, vocês já vão ver um remix deck inclusive carregado. Esse remix deck ele serve para você seja produzir músicas, fazer remixes, fazer bootlegs, fazer versões próprias de algumas músicas. Ele te dá uma liberdade muito grande para você produzir algumas coisas, seja em estúdio, seja gravando isso e fazendo isso em casa, num estúdio, enfim, ou seja, fazendo isso como live, usando ele como live, ou seja, apresentando isso ao vivo, né? E para a gente poder ter controle disso, a gente vai precisar de um controlador MIDI externo. Nesse caso, a gente vai falar sobre o F1, que é exatamente um controlador MIDI exatamente para poder usar no Remix Deck, tá? Bom, aqui vocês já conseguem ver o nosso F1, nosso controlador aí F1. Deixa eu até desligá-lo aqui para a gente poder usar de uma maneira desde o início. Então, quando você plugar ele via USB, que ele tem aqui na traseira dele uma saída USB simplesmente, quando você plugá-lo no seu Traktor via USB, ele vai piscar e ele vai definir para você quais são os remix decks que a gente tem no software. Ou seja, a gente poderia ter até 4 remix decks, cada um em um deck, ou seja, deck A, deck B, deck C e deck D. São 4 decks possíveis do Traktor. Você poderia usar Remix Deck em cada um deles, tá? Então, nesse caso específico, eu estou só com o A e o B aberto. E o A é o nosso Remix Deck que está available aí, que tá para a gente poder usar, que está com a possibilidade de a gente poder usar, tá? Nesse caso específico, ele apenas mostrou pra gente, então, aqui, inclusive, o deck A. Se eu tivesse com outros decks, ele iria mostrar pra mim. Então, por exemplo, se eu alterar aqui, pra quem não sabe, você pode vir aqui do lado e alterar entre Track Deck, Remix Deck ou Live Input. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso também. Inclusive, se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividi-lo em algumas partes, tá? Bom, aí a gente poderia vir para Remix Deck. E aí eu poderia vir aqui na X1 e poderia selecionar, por exemplo, qual deck eu quero, selecionando o Shift. Olha que eu aperto o Shift, qual deck eu quero, deck A ou deck B, por exemplo, qual dos dois decks eu quero, deck A ou deck B, ele vai mostrar para mim no visor aqui. No caso específico, eu quero selecionar o deck A, pronto. Nesse caso ele já está colorido aqui, exatamente porque no próprio software a gente consegue já ver alguns samples que eu já carreguei para poder mostrar para vocês um pouco do potencial do Remix Deck da F1. E ele já está aqui de acordo com as cores, inclusive, que está lá no Remix Deck, ele já está mostrando aqui para mim. Bom, aqui no F1 você vai ter, a primeira aqui são os knobs, ou seja, de filter, tá? Cada um deles. Você vai ter 4 volumes, 4 faders de volumes. E aqui embaixo os nossos pads, que são onde a gente vai estar com os nossos samplers. Você pode ter alguns samplers pronto. O que é um sampler? Um sample é um pedaço de um som. Pode ser um pedaço de uma voz, um pedaço de uma batida, um pedaço de um efeito, enfim. Pode ser sua própria voz, não importa, tá? É um pedaço de um som que você pode usar para poder produzir, para poder fazer um remix, fazer um bootleg, fazer uma versão
própria, tá? Então o que acontece? Aqui nesse caso específico eu carreguei alguns loops e alguns samples que eu já tinha aqui pronto, tá? Isso você pode pegar de músicas que você já tem e fazer esses loops, ou você pode inclusive comprar, baixar, enfim, de várias maneiras, alguns loops também, tá bom? Bom, sendo assim, eu já vou mostrar para vocês aqui um pouco já avançado, depois a gente vai mostrando do início, como funciona para carregar isso, como funciona para poder pegar esses samplers, enfim, tá? Nesse caso eu já tenho aqui no próprio Traktor algumas pastas, alguns loops e alguns samplers prontos já. E eu simplesmente fui carregando esses loops, eu simplesmente fui puxando daqui e fui colocando. Aqui no Remix Deck é o seguinte, você tem 4 páginas, cada um com 4 colunas, e cada coluna você tem 4 samplers. Você pode colocar até 4 samplers, ou seja, você tem 16 samplers em cada página. Aqui na F1 você consegue ver aqui, que aqui está, por exemplo, P1 que seria Page 1, seria a página 1. Eu poderia mudar para página 2, página 3, página 4, e automaticamente ele vai mudando aqui no próprio software também, tá? Nesse caso específico, nenhuma das outras páginas eu tenho algum som, por isso ele está branco dessa maneira. E no primeiro eu tenho alguns samplers que eu selecionei, tá bom? Bom, você depois tem alguns pontos aí importantes que eu vou falar sobre também, alguns pontos importantes aqui em cada um aqui das colunas, tá? Dentro do Remix Deck, e cada um dos processadores aqui que a gente tem. A gente pode entrar com efeitos do próprio software aí em cada um desses samplers, enfim. Então tem uma porrada de coisas assim que a gente vai falando sobre isso, tá bom? Bom, nesse caso específico eu já carreguei alguns samples só para poder mostrar para vocês. A hora que eu aumentar o volume aqui, e vocês vão ver aqui no software que a gente tem esse controle de volume, a hora que eu aumentar o volume, a hora que eu der o play no deck aqui internamente, ele tem que estar com esse play rodando. A hora que eu tiver com esse play no deck, já está no BPM que eu quero trabalhar. Quando você selecionar, eu tenho controle de volume disso, filter, tá bom? E eu posso combinar essas colunas. Então eu poderia combinar isso, por exemplo, com uma voz, por exemplo. E eu poderia alternar entre os sons da própria coluna. Vou mudar agora para uma batida. E posso combinar já começando a criar alguma coisa, né? Vou entrar com um som agora de um sintetizador. Vou mudar a voz.
Vamos acrescentar bom. Essas são todas as possibilidades que a gente tem de trabalhar com o Tractor Control F1 ou Control F1 e poder trabalhar com nossos remix decks. Essa foi uma primeira parte apenas, só para poder mostrar para vocês como é possível a gente explorar um pouco mais e criar algumas coisas ao vivo. Claro que normalmente você já vai com isso para o evento, para boate, para festa, já com isso pronto e com isso salvo. Você vai carregar tudo isso, vai fazer lá na sua casa, no seu estúdio, tudo isso, vai montar as vozes, as batidas e vai para o evento já com isso tudo pronto e vai só carregar isso e na hora você vai poder trabalhar com os knobs, com os faders e tal, tá bom? Tem uma outra coisa também que é legal, que é o seguinte, ele vem inicialmente com um skin, tá? E esse skin primeiro aqui não é o skin que a gente vai usar com o Tractor, a gente vai usar esse skin de baixo. Pô, mas e aí, como é que eu tiro isso? Você vai ter que tirar os knobs, desculpa, tirar os faders, tira o fader 1, ou ao contrário, né? Fader 3, começando de lá pra cá, tiro todos eles, tá? Não estraga, não tem problema. Pode tirar. E assim agora a gente consegue tirá-lo passando aqui por cima, tá? A gente consegue tirar essa capa, esse skin. E esse skin que está aqui é o skin que a gente vai usar com o Tractor. Eu venho aqui novamente e ponho os meus faders no lugar. São faders muito bons, inclusive, você pode tirar sem problema. Claro que não é bom ficar tirando e colocando sempre, mas uma vez ou outra que tirar, você não vai ter problema, não sai facilmente, tá? Então é bem tranquilo nesse sentido, tá bom? Bom, essa é só a primeira parte do Tractor F1, a gente volta aí com outros vídeos também, já na sequência também, mostrando um pouco mais de como trabalhar com F1, você que já tem uma, ou você que está a fim de adquirir uma e comprar, a gente vai mostrar um pouquinho mais também de como funciona, tá bom? Fica ligado em nosso canal, youtube.com/djmkj, né? E acompanhe também pelo Facebook, facebook.com/djmkj, ou então, claro, o Facebook do Estúdio da Firma, facebook.com/estúdio da firma. Grande abraço e até o próximo.